Minha diretoria, Douglas Costa, é finalmente anunciado pelo Grêmio, conforme a gente já sabia que ia acontecer, né? E agora já é oficial, já há alguns dias a gente já tem essa informação de que tá tudo caminhado, tá? Ele já tinha foto com o camisa do Grêmio e tal, tudo, mas agora é oficial, o Grêmio anunciou a chegada do Douglas Costa. O Douglas Costa tem 30 anos de idade, então é um jogador que tá bem na carreira pra caramba ainda, não é um jogador que tá em declínio, nem nada disso, é um jogador que tá ali no topo. Já começa, talvez, a fazer uma curvinha para baixo, mas ainda muito pequena, né? A gente tem hoje jogadores jogando em alto nível até os 37, 38 anos, então não tem por que imaginar que o Douglas Costa esteja numa fase final de carreira. Ainda não é o caso, né? Eu acho que isso dá para dizer depois dos 33, talvez, e tal. Muito jogador de futebol chega no auge, inclusive, nos 30 anos de idade. O Douglas Costa é um jogador diferenciado, um jogador que jogou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Muita gente queria, inclusive, a titularidade dele pelo lado direito. Entrou muito bem em alguns jogos do Brasil e tal. Um jogador tricampeão alemão, tricampeão italiano, campeão mundial de clubes. Não precisa de muita apresentação. Todo mundo sabe quem é o Douglas Costa, a qualidade dele e o porquê o Douglas Costa está retornando para o Grêmio. É o time de coração dele, né? É o time que formou ele, etc, etc. É inimaginável num cenário onde o euro vale o que vale, o dólar vale o que vale, a libra vale o que vale perante o real, imaginar que esse jogador pudesse voltar para o Brasil. Mas numa operação ali que o Grêmio conseguiu casar a vontade dele de retornar ao Brasil, com o fato dele ser gremista, enfim, o Grêmio acabou economizando um dinheiro, está vendendo muito jogador novo, né? O Grêmio tem muito jogador, o tempo inteiro surge um garoto no Grêmio com propostas grandes, então o Grêmio deve estar financeiramente um dos times mais estáveis do Brasil. E aí o Douglas Costa surge como uma grande contratação do Grêmio para essa temporada. Acho que o Renato ia gostar muito de trabalhar com o Douglas Costa, infelizmente não deu tempo. O Renato que pediu tanto, né, referências desse tipo e tal, jogadores para desequilibrar o jogo e tal. Tá aí um cara que dentro da expectativa é um cara que vai destruir jogos, né? A gente não espera que o Douglas Costa seja um coadjuvante. A gente espera que o Douglas Costa seja o cara que decide muito jogo grande, porque afinal de contas eu estou chegando a uma conclusão aqui e estou até pensando ainda enquanto eu falo, porque eu quero ter certeza até o final. Mas pelo que eu pesquisei aqui e puxei de cabeça, se eu tiver errado, por favor, coloque no comentário aí, é a contratação mais impactante do futebol brasileiro hoje. E hoje que eu digo é de todos os jogadores que atuam no Brasil. Porque se você puxar pela cabeça, quem são os grandes jogadores do futebol brasileiro hoje? A volta do Dudu. O Dudu esteve na China, né? Não é um jogador de carreira europeia vitoriosa, etc, etc. Arrascaeta e Everton Ribeiro, grandes jogadores, nenhum deles com carreiras vitoriosas, Copas do Mundo, e acho que o Arrascaeta até jogou uma Copa do Mundo, mas não, né, nada brilhante, não jogou na Europa em alto nível e tal, etc. Gabigol veio do Santos, Bruno Henrique do Santos e tal. Se você for no São Paulo, você vai ter o Daniel Alves, mas o Daniel Alves sim é um jogador em fim de carreira, é um jogador que estava inclusive sem contrato já praticamente, já tinha terminado lá quando o São Paulo trouxe, etc. Com 30 anos de idade, ou seja, com possibilidade de estar em altíssimo nível. Não me lembro de nenhum jogador no futebol brasileiro hoje que tenha sido contratado dessa maneira. Por que não está tendo esse barulho tamanho da mídia que deveria para a maior contratação do futebol brasileiro? Porque o Grêmio é um time do Sul, a gente sabe como é que a imprensa de São Paulo e Rio costumam tratar os mineiros e gaúchos, né? A gente historicamente, vamos fazer um meia-culpa aí, a gente apanha muito de mineiro e gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e tal, e não aprende, né? A gente não aprende que o devido valor deve ser dado porque não há diferença de tamanho entre os times de Rio e São Paulo e os times de Minas e do Sul. Não há diferença. Eles são tão grandes quanto e às vezes maior do que alguns de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas tratados com um pouco mais de... Eu entendo que mediaticamente, quando você tem um cenário nacional, quando você tem um programa nacional, um canal de esporte e tal, é mais importante para você, para sua audiência, você falar de São Paulo e Rio de Janeiro pelo número de pessoas que você envolve. O Rio de Janeiro é uma cidade que não é tão grande quanto São Paulo, mas tem toda uma torcida no Nordeste dos times do Rio e tal, e o pessoal do Sul e do Minas é um pouco mais centralizado e tal, embora eu acho que eles sejam muito mais engajados. Eu acho que existem muito mais atleticanos que acompanham pra caralho o Atlético, proporcionalmente ao número total da sua torcida, do que flamenguistas, são paulinos, corintianos, etc. Porque você tá ali na cidade, você é muito engajado com aquilo, você é do estado e tal. E a polarização também, né? Quando você tem só dois times do estado, você obrigatoriamente é criado dentro de um cenário ou de outro, né? Tua família é Grêmio, Inter e tal, e aquela coisa maluca e tal. Então, enfim, eu acho que deveria ser dado um pouco mais de crédito ao Grêmio por essa contratação, um pouco mais de barulho com a chegada do Douglas Costa, que é um jogadoraço, é uma contratação muito foda pro futebol brasileiro. Repito, não me lembro hoje no futebol brasileiro de alguém que está jogando aqui que tenha sido uma contratação mais impactante que a do Douglas Costa. Não me lembro mesmo. 30 anos de idade,
jogador que venceu na Europa. Olha, puxei aqui, se eu tiver errado, bote aí nos comentários, mas não vou comparar, não vou cometer injustiça de comparar com o Tyson, não é justo. O Douglas Costa é um jogador razoavelmente maior do que o Tyson na carreira dele na Europa, né? O Tyson é um jogador que ficou ali muito restrito a clubes um pouco bem menores, né, do que Bayern e Juventus e tal. O Douglas Costa não. O Douglas Costa foi de outro brinquedo. Embora o Tyson também tenha ido para a seleção brasileira e tal, também seja um puta jogador, mas é um patamar um pouco diferente para mim. Então eu acho que o Douglas Costa, essa comparação é uma comparação mais local para querer polemizar uma coisa ali no Sul para fazer. Não, mas nós contratamos o Tyson, vocês contrataram. Duas putas contratação, tá? Mas é uma coisa muito mais local. Porque se você for pegar midiaticamente, internacionalmente, o Douglas Costa é um jogador e o Tyson é outro, falando em proporção. Onde é que vai jogar o Douglas Costa? Seguramente é titular, é óbvio, né? Vai sair o Ferreirinha? Vai sair alguém do lado direito? Ele vai jogar do lado direito? Né? Vai jogar ele e o Diego Souza, e o Grêmio vai mudar um formato de jogo para ter 2 atacantes e não 3? Não faço a menor ideia. Talvez vindo um pouco mais de trás? Não sei, né? Talvez ali. Agora, seguramente, Ferreirinha, Douglas Costa, Diego Souza, Jean-Pierre, Mateuzinho, jogando em bom nível, no que eles sabem, o Grêmio muda de patamar. Então, Jeromel e Kahneman a gente não bota na discussão, porque é uma dupla de zaga que ninguém formou no Brasil nos últimos, 5 anos, ou mais até. Ninguém formou uma dupla como essa. Então, por mais que eles façam aniversário e vão perdendo o seu auge, né? Ainda é uma das melhores, eu acho, a melhor dupla de zaga do Brasil. Mesmo que o São Paulo com o Miranda também ficou muito bom, mas por tudo que conquistaram juntos aí, vamos dar um crédito pro Jeromel e o Kahneman e colocá-los ainda, até pelo entrosamento, né? Que como a melhor dupla de zaga do Brasil. O Grêmio passa a ter um time muito promissor. Muito promissor. Basta que o Jean-Pierre jogue 70%, 80% do que ele sabe, que o Douglas Costa jogue 70%, 80% do que ele sabe, o Diego Souza vai ter que jogar 100% com a idade dele, e que o Ferreirinha seja uma aposta certa. Basta que isso aconteça. O time do Grêmio, o Mateuzinho já é uma realidade, jogador de seleção. Basta que isso aconteça, o time do Grêmio entra ali no patamar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, e eu colocaria até o São Paulo nessa briga aí, tá? Eu colocaria talvez até o São Paulo nesse pacote aí, pelo Daniel Alves, pelo Benítez e tal, esses 2 reforços, o Uruguai e um argentino que tá chegando agora também, que a gente não conhece muito bem, mas enfim, talvez o São Paulo com um pouco menos de nomes, né? Mas com muito elenco, o São Paulo contratou muita opção, eu botaria nesse bolo aí dos principais times dessa temporada. Também não tiro o Inter dessa luta, dessa briga lá de cima, pela consistência que o Inter tem tido nos últimos anos de chegar perto, né? Perto de uma Copa do Brasil, perto do Campeonato Brasileiro e tal, ou seja, o Inter tá ali beliscando, e a gente costuma perceber que o time, quando é campeão, ele belisca muito antes, então o Inter tá chegando ali, embora o Inter não tenha um time espetacular, com nomes individuais, a chegada do Tyson também desequilibra para o Inter. Então hoje são os 5 times do futebol brasileiro que você tem que olhar num nível e falar, ó, daqui pode sair qualquer tipo de título. É uma pena que o Grêmio não esteja na Libertadores. Se tivesse, seguramente com a chegada do Douglas Costa, assumiria um dos postos de favorito ao título. Mas, em virtude daquela partida ruim e da arbitragem, não vamos esquecer do primeiro jogo, gol anulado e tal, o Grêmio tá fora. Mas é isso, seja bem-vindo ao Douglas Costa, gosto muito dele, sou fã, e parabéns pro Grêmio pela ótima contratação. Valeu? Baixa o futebol aqui no primeiro link da descrição para você acompanhar o Grêmio na Copa Sul-Americana, que Copa Sul-Americana, mas tá bom. Tem decisão do Campeonato Gaúcho nesse domingo, e aí já vem o Brasileirão, onde o Grêmio vai tentar o que há muito tempo não consegue, que é ganhar um título do Campeonato Brasileiro. Valeu, grande abraço.